Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui conosco, apresentando sua pesquisa, que foi um trabalho, né, que trouxe muitas gratificações, assim, tanto do desenvolvimento do tema, quanto da aplicação, que foi assim, emocionante, né, de ver alguns relatos, e com certeza o Eduardo vai contar um pouco para nós. Muito bom ter você aqui conosco, tá, dividindo com a gente a sua pesquisa. Eu vou te pedir, Eduardo, você contar um pouco da sua trajetória, da sua formação, onde você trabalha, né? O que te levou a esse tema também, porque tudo isso para nós é aprendizado. Tá? Então, seja bem-vindo, fique à vontade, vai ser muito bom estar com você hoje à noite. Então, meu nome é Eduardo Venâncio Rocha, né? Sou policial militar e milito na área de meio ambiente há praticamente 30 anos, né? 27 anos, alguma coisa. Foi um desafio para mim em 2008, quando a dona Terezinha me apresentou para a professora Adriane. Né? Até então, a gente trabalhava com educação ambiental em decorrência do trabalho nosso, já do quartel, mas de forma empírica, né? De uma forma mais simplória. Né? Aceitei o desafio na época, né? Convenci a professora a nos aceitar, né? E ela me apresentou esse mundo, né? Esse mundo da pessoa cega. É um mundo que a gente talvez fica um pouco distante, se a gente não tem alguém na família, né? Que tem uma deficiência dessa. E eu fiquei, né? Com esse desafio. Para mim foi muito gratificante. Confesso que não foi uma tarefa fácil, né? Até por questão de apoio. E o serviço meu também ele me exige bastante, mas mesmo assim a gente conseguiu vencer. Eu sou formado em Direito, não tem nada a ver com Geografia. Fiz uma especialização antes do mestrado em Educação Ambiental, porque eu já trabalhava e queria me aprimorar até para a gente poder diversificar o público que a gente trabalha, né? Infelizmente, hoje, por mais prática que você tenha, a formação acadêmica ela pesa em determinados espaços e você quer entrar com a sua opinião. Esse é o fato. Então, não basta a gente ter somente a prática, né? A formação acadêmica, a academia em si, ela nos traz conhecimento, abre mais a visão, né? Sai daquele mundinho, talvez, que a gente fica limitado, e também abre as portas para a gente entrar em outros espaços. Né? Eu particularmente, já frequentava muito universidades e empresas, escolas, com esse trabalho de educação ambiental, né? Já fui muito auxiliado aí pelo Dr. André, lá do LAPAS, né, do setor de animais silvestres da UF, que me ajudou com o curso de taxidermia junto ao curso de biologia da Universidade Federal, já no ano de 1996, né, que eu comecei efetivamente a me qualificar, né, de forma acadêmica. Então, já fiz o curso com o finado professor, faltou o nome dele agora, gente. Agora mesmo não lembro o nome dele, que dava esse curso de taxidermia lá na biologia. Então, essa trajetória minha é essa, né? Então, eu era lotado na cidade de Uberlândia, cuidava de Uberlândia e Prata. Fui desafiado, né, a vir comandar a Polícia Militar de Meio Ambiente aqui de Tuiutaba, que abrange 6 cidades, né? Capinópolis, Canápolis, Ipiaçu, Centralina, Cachoeira Dourada. Então, são 6 cidades mais em Tuiutaba. Isso a gente está falando de zona rural, zona urbana e meio aquático. E é um desafio, né? Quando eu estava no mestrado, eu ouvia muito falar assim, o pessoal faz mestrado e some. Realmente, tem dia que eu me pego a pensar, né, que eu fui uma dessas pessoas, mas de coração eu fui levado a isso, né? Pelas circunstâncias da profissão, pelas circunstâncias, né, até de agora mudar, foi afastando, né? Um pesar, talvez agora que eu tenha mais tempo, vindo aí a minha aposentadoria, talvez eu resgate essa questão acadêmica, quem sabe fazer um doutorado aí para sempre o conhecimento ficar atualizado, igual eu falei, a gente conseguir acessar mais espaço. Então, brevemente é isso, né? A minha história de vida. História de vida e minha trajetória. Policial militar, especialista em educação ambiental e mestre em geografia pela Universidade Federal de Uberlândia. Lembrei, o professor lá da UF é o Anselmo, finado Anselmo, que deu o curso de taxidermia. Então é isso, gente. Para quem me conhece, não me conhecia, me conhece um pouco agora. E vamos junto. Eu fiz uma breve explanação aqui, não é nada longo, até porque a gente está tendo algumas
atividades online, a gente sabe quando a coisa delonga demais, a gente perde o foco. A gente cansa, a gente já não consegue assimilar. Então, fiz uma forma bem sucinta, essa proposta que a professora Adriane me deu, né? Tanto a professora Adriane como o professor Sampaio são meus ídolos, né? Meus incentivadores, sempre me deram força, acreditaram na minha capacidade, né? Tanto é que a gente conseguiu chegar ao final dessa pesquisa. Então, agradeço de coração a professora Adriane e o professor Sampaio. Não é rasgação de seda, não, eu só sabe que é de coração. Porque quando eu cheguei lá em 2008, a primeira coisa que ela falou assim, cadê seu Lattes? Eles só lembram, eu falei assim, Lattes, você não sabe nem o que era Lattes, né? Eu falei assim, então corre atrás, vamos participar, vamos engrandecer, para depois a gente começar a falar em outras coisas para frente, né? Então, agradeço demais essa oportunidade que a senhora me deu. Vamos falar, já pode falar da pesquisa, professora, de forma tranquila? Pode. Então, vamos lá. Quando a professora Adriana me propôs essa questão do ensino com pessoas cegas, né? Eu nunca tinha despertado para essa situação, né? Geralmente a gente tem a visão do cego, aquele, né, que vai atravessar a rua, se ajuda, tudo, mas, igual eu falei, como não é o mundo nosso, o mundo que a gente vive, a gente fica deixando essas pessoas com deficiência de lado, né? E vai todas as deficiências, né? O cego, o surdo, até o de alta habilidade, que eu via muito trabalho aí, né, das pessoas de alta habilidade, que você pensa que a pessoa é inteligente demais, ela sofre porque ela não se enquadra no socialmente aceito, né? Então passa a mais e muitas pessoas não sabem trabalhar isso. Então, durante essas pesquisas, eu fiquei encantado de poder conhecer todas as situações, né, dos surdos, dos altas habilidades e da pessoa com deficiência, e quis trazer um pouco do meu trabalho, né, o trabalho que eu já tinha um pouco de experiência, para poder somar e ajudar um pouco essas pessoas. Então, eu vou falar mais à frente um pouco do ICBC, mas é o Instituto Cego do Brasil Central, localizado na cidade de Uberaba. É uma referência, né, a nível do Brasil, perdendo lá por... Não vou falar perdendo, né? Questão até de capacidade logística, tem o Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, né, que é uma referência nacional, mas o ICBC também é uma referência a nível nacional. Não perde nada, uma estrutura fantástica, né, professores altamente dedicados, né, que você vê que realmente vai muito além da docência, né? Aquele professor que se entrega de corpo e alma para realmente integrar aquele aluno com deficiência, né, cego e de baixa visão na sociedade. Então, a gente pôs um título aí, Educação Ambiental com Auxílio de Animais Transexualizados do Bioma Cerrado, formação continuada de professores que trabalham com pessoas cegas de baixa visão. O porquê desse título e o porquê de trabalhar com os professores. A gente tem que trabalhar com o animal que é nosso, né? Eu sempre parto desse pressuposto, né? Que a gente não adianta ficar pegando exemplos de outros países e de outras realidades. Se a gente vive no bioma cerrado e está inserido no bioma cerrado, nada mais justo que as pessoas, né, alvo da pesquisa, no caso são as pessoas cegas de baixa visão, tenham conhecimento da fauna que circunda. Então, a escolha foi essa, né? O porquê da educação ambiental? Demonstrar para as pessoas que existe legislação a respeito disso, que pequenas atitudes, né, agir no local pode influenciar no global, e trabalhar com os professores. Eu tinha plena consciência que eu não ia ter condições de fazer uma pesquisa e ficar o tempo inteiro, né, infelizmente, eu falo assim, acompanhando. Então, a ideia minha, junto com a professora Adriane, foi sempre trabalhar com o professor que já está lá na escola, né, que já tem todo o gabarito para isso, e dar uma ferramenta a mais para ele, né, dar um auxílio a mais para ele poder trabalhar essas crianças e adultos, tornando, né, um ser social mais inserido na nossa sociedade. Então, a ideia principal foi essa. Então, é trabalhar com os professores que já trabalhavam no Instituto Cego do Brasil Central, no ICBC. Vamos lá. Opa! Essa aqui foi a nossa sala de aula, né? Preparada com muito carinho lá pelos professores e diretores lá do ICBC. Então, eram aos sábados as aulas, né? Todas as aulas eram pela manhã, a gente sabe que tinha cedo e à tarde, na maioria das vezes, e a gente se deslocava de Uberlândia para lá, né? Não, nada que a gente faz é sozinho, a gente vai ver logo abaixo que muitas pessoas participaram, né? Eu fiz questão de pôr o nome de todo mundo para a gente não falhar na memória e esquecer de alguma pessoa que realmente somou com a gente nessa pesquisa.
de realmente tornar esse projeto, além de um projeto acadêmico para titularização de mestrado, a gente poder deixar uma sementinha, né? Deixar alguma coisa prática, né? Alguma coisa palpável, né? Literalmente falando, para as pessoas que necessitam tanto e são tão excluídas. Então, a gente fez toda essa salinha de aula com o maior carinho, né? A gente era muito bem recebido lá pelo pessoal. A Beth, né? A diretora Anis, todas, a Cerâmica, muitas pessoas lá, né? Vou elencar o nome que eu vou acabar esquecendo. Mas todos lá, né? Abraçaram de coração. Por incrível que pareça, né? Tanto os professores que a gente pensava, né? Que, dia de sábado, já é dia da folga, mas todos foram lá sábado, cedo da tarde, né? Encamparam com a gente esse desafio. E deu certo, né? Na minha concepção, foi altamente positivo e vamos acompanhando. Então, a pesquisa discutiu se a utilização da técnica da taxidermia para fins didáticos, para auxiliar as aulas de educação ambiental para pessoas com deficiência visual, para que com o tato possa ter contato com animais da fauna silvestre, despertando a curiosidade sobre o tema e produzindo os conhecimentos a respeito. Quando eu cheguei lá, uns desafios, a gente falar que o cego eu não tinha a noção e a proporção, apesar do toque, de fazer um mapa mental de determinadas situações. Foi falado um dia que levaram os alunos para o aeroporto. O avião. Então, vamos escutar o barulho do avião, todo mundo escutou o barulho. Agora vamos tatear o avião. Aí, depois que teve essa aula prática, né, um relato das professoras, pediram para os alunos desenhar o avião na concepção deles, né, que é com um avião, lógico, um avião menor, para eles poderem tatear. Você via que não saía bem longe da realidade, né? Porque uns davam mais ênfase à asa, outros não conseguiam tatear inteiro, não conseguiam formar um mapa mental de que era avião. Então, aquela pessoa que já nasceu cega, né? Cega de nascença, que nunca teve contato com esse tipo de instrumento, né? Com esse tipo de aeronave, não sabe o que é um avião até hoje. Conhece o barulho, sabe que é uma coisa que tem roda, né? Uma coisa que tem uma hélice, mas não consegue formar, infelizmente, um mapa mental na cabeça dela. Então, quando a gente vai escutando esses relatos, a gente acreditou mais ainda na pesquisa, porque a gente estava levando alguma coisa real. A gente não estava levando nada além do real. A gente estava levando lá o animal, que é real, né, na sua estrutura, e assim a gente tem a plena convicção que quem participou do curso, né, entre alunos e professores, hoje pode falar realmente o que é um animal silvestre do Cerrado, né? E a gente fica muito feliz com isso. A gente dividiu a nossa dissertação em 3 capítulos. Né? Vou falar brevemente aqui sobre eles. Taxidermia e educação ambiental. Então, primeiro a gente falou da taxidermia. Mais abaixo eu vou só dar a descrição do que é taxidermia, mas, na verdade, é aquele animal que a gente conhece popularmente como animal empalhado. O animal empalhado está errado? Não. Antigamente, a gente usava palha, né, para fazer o enchimento dos animais. Hoje em dia, essa já foi substituída. Hoje a gente usa serragem, o aglutinado de plástico, aquela sacolinha, aquele plástico do PET, da garrafa PET, eles moem, ela vira uma matéria-prima para fazer a sacolinha, tipo um granulado. Então, tem várias vantagens, né, da serragem, porque ela não vai proliferar fungos, né, não vai se perder com o tempo. Então, assim, e além de ser um produto que ia ser descartado no meio ambiente, a gente utiliza para isso. Tem a questão do gesso também, né, para os animais de carapaça, tartaruga, um jabuti, que a gente enche, faz o enchimento dele com gesso. Então, é bem importante essas características. Então, a taxidermia é isso, né? Ela trazer aquele ser já morto, né? A gente sempre falava lá que aquele animal morto pelo próprio homem, agora educa o homem. Então, aquele animal, normalmente, da minha pesquisa, foi praticamente 100% animais atropelados, e a gente sempre fala que essa aliar a educação ambiental com a taxidermia, porque aquele animal que foi atropelado tem uma história, né? Tem um histórico de vida. Eu gosto muito de acompanhar isso aí. Aqui na região de Tuiutaba, recentemente, quem acompanhou pela televisão, teve vários incêndios, né? Que é a região canavieira, teve vários incêndios. E esses incêndios não se atêm somente à região canavieira, né? Acaba atingindo as reservas legais das fazendas, áreas de cerrado, área de criação permanente, os brejos. E os animais, a gente recuperou ontem mesmo, a gente recuperou um tamanduá aqui, um animal todo debilitado, né? Queimado, um lobo-guará há pouco tempo também, todo queimado, estava
ele desnutriu, né, de ficar, perdeu água do corpo. Então, assim, tudo decorrência da questão do desequilíbrio do homem. E esse animal, normalmente, esse que a gente captura, ele é um sobrevivente. Ele conseguiu atravessar as rodovias, ele conseguiu, né, vencer os obstáculos e chegar na cidade ou chegar próximo ao homem para ser salvo. Que a maioria se perde pela das estradas, né? E é esse que se perde nas estradas que era o foco do nosso estudo, ou seja, recolher aquele animal, fazer uma avaliação se tinha condições de ser taxonomizado e trazer aquele animal juntamente com a sua história para a pesquisa. É isso que a gente tentou passar na pesquisa, e principalmente, né, porque a pesquisa é muito fria quando a gente vai ler o papel, mas principalmente para quem participou e quem vai replicar esses conhecimentos, explicar essa história de vida dos animais, né? Que aquele animal que está ali não é apenas um animal, né, para ser tocado, né? Um animal que tem história, que tem todo o contexto que ele foi inserido, por isso que ele está ali, né? Isso é importante. Então, a taxidermia é para isso. Outra coisa também que a taxidermia não incentiva que a pessoa mate o animal para poder satisfazer sua vontade de viver. Ah, eu quero ver uma jiboia, eu quero ver um tamanduá mandando, então vou matar um para você ver. Não. E também estimula aquela questão do zoológico, né? A gente está vendo aí que os circos já não podem ter animais, os zoológicos são ultimamente sendo muito criticados, né? Pouco tempo na Argentina, lá que tinha os leões, alguma coisa assim, já foi até encerradas as atividades, quem acompanhou a imprensa aí, porque está vendo que o animal também não serve para exibição do homem, né? Você chegar lá, a gente somos animais também, a gente lá e ficar, sei lá, olhando o animal parecendo que é uma coisa de outro mundo, né? Não é um ser vivo igual a gente, né? De outra espécie, lógico. Então a gente tem que acabar também com essa questão. Então a taxidermia serve para isso, né? Para demonstrar para as pessoas, demonstrar e mostrar para as pessoas os animais que já foram mortos, né, em decorrência desses eventos que eu falei, dentre outros. Então, a grosso modo, a taxidermia é isso. É uma técnica muito antiga, tem relatos aí de 2.500, 4.500 antes de Cristo. Né? Os primeiros relatos aí falam aí da questão dos egípcios, né? Quando começou a abrir as tumbas, eles tinham a questão dos falcões, que era o símbolo do poder. Então, quando ele era enterrado lá, o faraó, ele enterrava junto com esses falcões, né? Enterrava, não, punha na catacumba dele lá, o nome técnico eu vou errar, punha lá na pirâmide dele, lá junto com o sarcófago dele, estava lá o bichinho dele, lá o falcão taxidermizado. Então, é relatos extremamente antigos, né, que demonstravam um símbolo de poder na época. Então, a gente tem que vir atualizando, né, e hoje a gente usa a taxidermia para o bem. Né, essa é a minha luta, quase 30 anos que eu luto com isso e vou continuar até quando eu tiver força, né? Apesar de ter afastado um pouco da epidemia, eu ainda continuo ali na Universidade Federal Junta Veterinária, ministrando alguns cursos, né, e tentando levar essa ideia à frente. Né? Aí conto com todo mundo também para a gente poder expandir cada vez mais essa ideia. Dentro do capítulo 1 também a gente tem o direito dos animais e a educação ambiental. Por que o direito dos animais? Né? Tem uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né, que faz um rol de situações lá que a gente tem que observar. Então, usar o animal para fins científicos, se tiver outra opção. Né? Hoje a gente vê alguns experimentos que é complicado a gente falar que usa animais. Né? Tem aquela situação de usando aqueles cachorros, que aqueles beagles, da indústria de cosméticos, né? Que tem outras situações que você pode não explorar o animal para isso. É o trabalho excessivo do animal, né? Uma série de quesitos. A questão da carroça, né? Faz o animal carregar uma carga excessiva. Então, o direito de animais traz um rol lá. E o mais importante que eu julgo, eu não vou saber falar literal agora, porque eu não gosto muito de cola, eu gosto de falar assim, para a pessoa entender. Né? Ela fala que a gente, né, ser humano, espécie humana, como ser mais evoluído, né, tem o dever de proteger os outros animais. Né? Grosso modo, é isso que está lá na declaração. Então, a gente tem o dever de proteger esses animais. Então, eu levo comigo isso e tento transmitir isso. Recentemente, agora, só para abrir um parênteses aqui, né, dentro da educação, pus várias legislações, mas recentemente, agora, o nosso presidente, aí, o Jair Messias Bolsonaro, assinou uma lei dia 29 de setembro, onde que ele criminaliza bastante a questão do maus tratos com cães e gatos. Né? Deixou os animais silvestres, deixou o cavalo, deixou os exóticos de fora, mas ele focou bastante nos cães e gatos. Não apenas significativa, de 2 a 5 anos, pulou de uma pena praticamente irrisória, um crime de menor potencial ofensivo, como a gente fala no direito, que, resumindo, para quem não é da área, é um crime que não dava nada,
né? Literalmente não dava nada, você fazia uma autuação administrativa e marcava audiência para a pessoa. Hoje, né, esse direito dos animais, a gente está vendo que, pelo menos nesse ponto, está sendo reconhecido, apesar que, na minha opinião, foi um pouco exagerada a pena, né? Foi um pouco exagerada. Eu acho que não podia passar dos 4 anos, por questões legais aqui. Por exemplo, a pessoa presa hoje, só o juiz para poder liberar ela, né? Nenhum delegado pode liberar mais por mediante fiança. Então, é extremamente grave. Então, acho que foi um pouco desproporcional, mas é o que temos hoje posto. Então, cabe um pouco aí dando voz a esses direitos dos animais, em especial os cães e gatos, são parentes. E educação ambiental, né? É o que a gente faz, né? Eu falo que educação ambiental, a gente vê uma propaganda aí na televisão de um ator que fala assim, eu sei, você sabe, a ONU sabe, mas saber não basta, né? A gente tem que pôr a mão na prática. A gente vê a questão de educação ambiental e muito plantar árvore, né? Eu critico muito essa questão de só plantar árvore. Você imagina uma população de Uberlândia de quase 700 mil habitantes. Se numa campanha todo mundo plantar só árvore, né, vai ficar um local que não vai ter lugar nem espaço, né? Vai virar uma floresta maior do que a cidade. Então, assim, a gente tem que ter consciência que a educação ambiental é muito mais ampla, né? Muito mais ampla do que isso. E a gente tem uma lei já federal de alguns anos já que fala que ela tem que ser inserida na educação básica, né? Educação no superior, mas não como disciplina isolada, mas sim ser inserida dentro da disciplina. O professor de física vai trabalhar, né, na área dele, das questões ambientais. O professor de geografia, mais especificamente aí, como tem muito trabalho de campo, né? Quando vai passear, fazer um trabalho de campo numa cachoeira, igual a gente foi em Bonito, né? Demonstrar, né, que aquela situação, se a gente jogar o lixo, ele vai prejudicar, se a gente jogar um alimento. Então, olhar a educação ambiental no sentido mais amplo e realmente tornar ela interdisciplinar. Não ter uma disciplina específica de educação ambiental, né? Porque, na verdade, a educação ambiental é a vida nossa. Se a gente corta a árvore hoje e está sentindo esse calor, né, a gente não pode reclamar. A gente está tirando, né, a gente está cortando a árvore, a gente está desmatando a nascente, isso é tudo falta de educação ambiental. A gente joga lixo, que entope os bueiros, que depois vai alagar nosso próprio lugar onde a gente vive. Até tem uma fala que o ser humano é o único homem que joga lá, né, o número 2 na água e bebe a água. Né? Qual outro animal que defeca na água? Não tem. Hoje você vai numa fazenda, propriedade rural, o cara põe um cano do banheiro dele no córrego no fundo e mais embaixo ele põe uma bomba para jogar para a caixa d'água dele. Né? Olha a questão, olha a educação ambiental de uma pessoa dessa. Né? E isso é uma realidade, gente. Né? Se eu estou falando assim como exemplo, é uma realidade que eu vivo, né? Que eu vejo todos os dias, tanto na área rural como na área urbana, em cidades na periferia. Né? A pessoa suja a própria água. Então, assim, é uma falta de educação ambiental terrível. Né? A gente luta, né, dentro do limite nosso, né? A gente tem um limite legal. Quando estava dentro da academia, eu procurava o máximo possível falar, demonstrar, né? Mas a gente precisa de aliados, né? A gente precisa de quem está aí diretamente na academia, os professores, né, que lidam com essa moçada que está saindo do curso superior, né, que vão ser os novos profissionais, né, que vão formar essa geração nova que está chegando agora também. Então, a gente precisa muito desse apoio. Então, na área de educação ambiental, foi falado mais ou menos sobre isso, a dissertação. Foi trabalhado coisa legal também, só para dar um amparo, mas, em linhas gerais, foi isso. Já no capítulo 2, a gente contextualizou o Instituto Cegos do Brasil Central e as suas principais legislações com pessoas com deficiência. Então, a gente pegou o Instituto Instituto de Cegos do Brasil Central. O que é isso? Né? Uma instituição, né, que eu vi recentemente, agora que estamos já querendo fazer outra alteração para voltar essas escolas especiais, né, que estava sendo a chamada escola inclusiva, que era muito questionada também, né? A gente fica acompanhando esses debates acadêmicos, a gente se perde de vez em quando. A maioria das pessoas, ou pelo menos a pessoa dominante, acha que tem que ser inclusiva. Você tem que pegar um cego, pegar um surdo, pôr lá na escola e pôr um intérprete. Já quando você vai escutar a família, escutar o outro lado, você vê que não é bem assim, né? Que aquela pessoa acaba ficando não incluída, ela fica excluída. Ela vai ficar aquela pessoa que fica no canto, não, ou vai ficar aquele motivo de chacota. Então, quando eu fazia pesquisa em 2010, já estava nessa transição para a escola inclusiva. Hoje, já tem um projeto de lei que quer transformar, deixar as escolas especiais, né? Escola de surdos, escola de cegos. Eu, particularmente, não, na minha opinião, acho que o pai ou a mãe tem que ter essa opção, né? Mas isso aí não é mérito nosso. Então, o Instituto Cegos do Brasil Central é uma escola, né, que lá tem crianças e adultos. Um internato, quando eu fui lá, tinha várias pessoas internadas, tinha pessoas de idade lá que chegar lá
30, 40 anos atrás, né? Estavam lá até hoje, na velhice, e iam terminar sua vida ali, porque ali era um ambiente que se sentia bem. Em 2010 para 2012 já estava acabando esse internato, por causa dessa legislação, não sei atualmente como é que está, mas até onde que eu fiquei sabendo no ano passado, parece que esse internato já estava só aquelas pessoas idosas, né? Que não tinha local para ir, ia ficar, depois já ia acabar com o internato. É uma escola onde que a pessoa tem os solos táteis, né? Pessoa diferentes maçanetas, diferentes texturas para a pessoa pisar, para a pessoa sentir, né? Tem a casa-escola lá, que a pessoa vai aprender a arrumar a casa, arrumar a cama, assim, independente. Muitos lá na época já estavam conseguindo aquelas casas do governo pelo projeto Minha Casa Minha Vida, para viver sozinho, né? Então, eu já aprendi a arrumar a cama dele. Então, assim, é uma escola que a gente não vê a divulgação que deveria ter, né? Para ver o tanto que uma escola dessa, o Instituto Cego Brasil Central, faz para as pessoas cegas e de baixa visão. Além de todo atendimento, né? Atendimento psicológico, dentre outros. Então, esse é um pouco da Escola de Cegos do Brasil Central, onde foi feita a pesquisa. Falei um pouco também das legislações sobre pessoas com deficiência, né? Então, essas legislações da época, algumas já devem ter alterado agora. A questão até de nomenclatura, né? Que a pessoa não é a pessoa é pessoa com deficiência, não é a pessoa portadora, aqueles debates que a gente vê de vez em quando, e a gente tem que ter cuidado, né? Para a gente também, na hora de falar em público, não ofender uma pessoa, nem falar o que está na lei. Então, foi isso que a gente procurou trazer até para os professores lá, tinha professores mais antigos, mas os professores de lá são super atualizados, né? São show de bola. Mas a tendência era essa mesmo, a gente demonstrar que existe uma legislação, né? E que a gente tem que seguir essa legislação e que as pessoas cegas e com baixa visão têm os seus direitos e seus deveres na sociedade, né? Então, foi praticamente isso que a gente tratou no capítulo 2 da dissertação. E no capítulo 3, na formação continuada de professores que atuam, né, com pessoas cegas de baixa visão, a gente dividiu lá, formação continuada de professores. O que foi essa continuação, essa formação continuada? Mais abaixo, agora eu vou demonstrar um quadro, que foi nada mais que um curso, eu vou falar mais abaixo, um curso que a gente montou, que, igual eu falei desde o início, aos sábados, que a gente ministrava diversos temas para demonstrar para as pessoas, alunos e professores, as questões ambientais, né? No sentido mais amplo possível, né? A gente levou uma gama de profissionais que demonstravam as mais variadas formas para aquela pessoa ter um entendimento global da questão do meio ambiente. Então, a gente não levou só o geógrafo, por exemplo, a gente levou um médico veterinário para falar um pouco, né, sobre a anatomia dos animais, falar um pouco sobre a questão da como o animal age, né? Então, a gente achou interessante para isso, a gente foi muito bem recebido, né, quando a gente convidou as pessoas que se sensibilizaram e doaram seu tempo lá para a nossa pesquisa. E também a gente, né, nessa formação continuada, a gente fez um critério de aplicar alguns questionários, a gente vai ver mais abaixo um pouquinho, para a gente poder também mensurar, né? Como é uma pesquisa, a gente precisa dessa mensuração, não tem como, né? Apesar de toda a prática a gente tentou impor ou tentou imprimir, a gente acabou tendo que ter a parte acadêmica, né? A parte teórica, e a gente não pode fugir disso na academia, né? A gente gosta muito da prática, mas a coisa acadêmica, né? O rito acadêmico tem que ser seguido. Então, foi seguido, a gente vai ver logo abaixo, a risca, né? Para sair um trabalho 100% ou próximo disso. E educação ambiental a partir da taxidermia, né? A gente vai vendo também ao final um pouquinho, como falei, minha apresentação é bastante curta, que a gente também trabalhou essa educação ambiental, igual eu falei no início da taxidermia, voltado para a taxidermia e voltado para as pessoas com deficiência visual. Então, esse foi a nossa dissertação, e depois a gente trouxe algumas considerações finais. Então, realizou-se a pesquisa de educação ambiental com auxílio mais taxonizado, Bion Cerrado, né, formação continuada de professores, trabalho com pessoas cegas ou de baixa visão, lá no Instituto Cegos Brasil Central, na cidade de Uberaba. Então, essa foi a referência nossa, né, esse foi o foco da nossa pesquisa. A professora Adriana, na época, ela indicou alguns lugares, né? A gente visitou o Museu do Cerrado, em Goiânia, o Museu da PUC, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente também foi atrás, né, para poder ver como é que funcionava lá. E eu faço algumas críticas, né? Quando eu fiz, por isso que é interessante esse mundo acadêmico, para a gente poder
ter vivências. Não sei quem já foi um desses 2 locais que eu já citei. Você vai no Museu do Cerrado também, é uma coisa muito bonita, né? Uma coisa assim, fala do Cerrado, mas já tem um leão que é da África, né? Mas é uma coisa muito bonita de você ver. Mas a gente tem que entender que, igual eu falei, é bonito de você ver, né? Você é vidente. É uma coisa visual. Eu não vi nenhum trabalho lá, na época que eu fui, para cegos. Não vi. Né? Ficou devendo. Então, a pessoa cega, se fosse na época que eu fui, não fui lá recentemente, não posso falar, se a pessoa fosse lá cega, ele ia ficar só com a voz de quem estava do guia. Ah, esse aqui é um tamanduá-bandeira, como formiga. Isso. Né? Um animal do cerrado, símbolo do cerrado, está na lista de ameaçado de extinção. Pronto. Essa informação consegue ter. Né? Isso motivava a gente cada vez a montar a pesquisa nossa de forma diferente. Mas era isso que tinha. Na PUC, a mesma coisa. Na PUC tinha uma diferenciação. Eu me recordo bem que quando a gente chegava diante dos animais, estavam um vidro, né, numa redoma de vidro, tinha a questão tátil lá da pessoa ver o nome, né? Então, vamos lá, tamanduá mirim. Passava o dedo, lia em braille, tamanduá mirim. Mas só essa informação que ela tinha. Não tinha outro mecanismo de inserir essa pessoa cega. Isso eu estou falando, gente, de 2010, 2012, na época que eu fiz esse trabalho de campo. Não sei como é que está agora, né? Se teve alguma adequação. Mas eu fiquei muito frustrado com esses 2 lugares, né, que são referências. A gente vê falar em tudo quanto é lugar desses espaços de aprendizado, e eu achei que são muito segregados, né? Então, a pessoa, como eu falei, evidente é excelente. Lindo, magnífico. Para uma pessoa cega na época não tinha muita valia. Essa observação que a gente fez, e por isso a gente tentou, no Instituto Cego Brasil Central, fazer uma coisa diferente. Não fazer uma coisa nova, mas uma coisa diferente. A gente já viu que tem alguns locais, os zoológicos de São Paulo, alguns locais já tem um espaço mais ou menos parecido com isso que a gente fez a pesquisa. Mas a gente tentou trazer uma coisa um pouco diferente e uma coisa prática para as pessoas. Então, essa pesquisa trabalhou com uma abordagem qualitativa, né? Uma forma de analisar e interpretar o comportamento humano e sua complexidade. Aí tem a referência aí do Marconi Lacazzi, que, na verdade, a gente aplicou um questionário, né? Aplicou um questionário, que era a forma que a gente encontrou no início e no final do curso, com diversas perguntas, né? Da formação, para a questão de idade do professor, né? O conhecimento dele. Foi um questionário bastante extenso, né? Foi trabalhoso depois para compilar ele, mas eu achei, juntamente com a professora Adriana, que esse questionário ele deveria ser completo mesmo, né? Várias questões abertas, né? Algumas fechadas, para a gente realmente espelhar a realidade. Né? Eu acredito que a pesquisa, principalmente na universidade, né, que é a universidade pública, ela tem que produzir conhecimento, mas ela tem que levar esse conhecimento, né, e a população tem que sentir esse conhecimento. Não basta a gente, né, escrever dissertações e teses e essa não chegar ao destinatário final, que é a população. Né? A universidade pública está aí para isso, na minha concepção é isso. A gente, né, independente de investimento ou não, assim, não vamos discutir agora, a gente tem que produzir conhecimentos que pode ajudar a população nossa. Então, esse foi o meu foco, juntamente com a professora Adriana, que sempre me treinou nesse caminho. A gente ajudar as pessoas, né? Sempre isso, ajudar as pessoas. Antes de iniciar a pesquisa, né? Quando a gente estava já... Eu não vou falar que isso atrasou, porque, pelo que eu vi atualmente, hoje o conselho de ética, né? Tudo ele é digital. Nessa época, tinha que fazer tudo manual, né? Fazer um CD, caminhar, teve um errinho de grafias, voltava. Foi muito trabalhoso, né? Eu admito aqui, não vou falar que foi um entrave, mas a gente só começou a pesquisa, né? A professora Adriana falou assim, eu faço questão da gente seguir os ritos, né? Eu falei, os ritos acadêmicos, e a gente vê que muita gente não segue esses ritos, mas a professora Adriana, muito ética, ela falou assim, vamos fazer a pesquisa de forma certa, vamos seguir os ritos, evitar questionamentos. Né? E assim foi feito. A gente, antes de iniciar a pesquisa, a gente fez o projeto do Comitê de Ética de Pesquisa, né? Foi aprovado em 2010, autorizando o início do trabalho, né? Já que a gente ia trabalhar com professores, trabalhar com alunos, então a gente julgou necessário isso, para não haver questionamentos. Então, foi todo detalhado, o questionário que a gente produziu, ele foi aprovado, né? Foi aprovado. Então, a gente se debruçou sobre esse questionário, fez um questionário, como eu falei, extenso,
mas um questionário que abrangia todos, pelo menos tentar responder todas as dúvidas que a gente tinha, justamente para a gente poder, depois, ao final, ter um resultado. Falar, ó, valeu a pena e a gente conseguiu o nosso foco. A gente conseguiu o nosso foco. E também, como a pesquisa é trabalhar, além dos seres humanos, utilizava animais taxonomizados, também submetemos à comissão de ética de animais, utilização de animais. Na época, o pessoal comentaram, o animal é morto, não precisa. Realmente, depois a gente demonstrar o comitê de ética, documentalmente, que o animal era um animal morto, que a finalidade daquele animal era apenas ser taxonomizado para educar as pessoas, que não ia matar o animal, a gente não ia usar nenhum tipo de cobaia, não ia, as cobaias que a gente usava já eram descartes, que a gente usou no curso, para as pessoas a fazer a prática, já eram descartes de animais mortos. Então, mas mesmo assim, a gente recebeu aprovação já em setembro. Então, a gente, antes de começar a pesquisa, a gente teve esse zelo, esse critério de passar pelos 2 comitês para a gente começar a pesquisa lá. Então, quando a gente chega no local da pesquisa, todo mundo aqui já é expert nisso, tenho certeza. A gente chegou, apresentou para as pessoas, falou a didática do nosso trabalho, explicou como é que ia funcionar, explicou da questão da aprovação do comitê de ética, dos 2 comitês, explicando que a pessoa não ia ser identificada, que o que interessava ali era os dados, para ser tabulados depois e ser trabalhados. Então, isso foi muito, muito latente, foi muito falado para as pessoas, falado para as pessoas e incentivado. Que quando forem fazer um concurso de pós-graduação, mais especificamente, que também usa esse critério. A gente viu que depois alguns professores, Salva News, alguma lá, foi fazer o mestrado e procurou a gente não, procura sim, faz o negócio do comitê certinho para você evitar problema. Então, assim, viu que aquela sementinha que nós plantamos acabou germinando em alguma pessoa e outras pessoas talvez não procuraram, mas fizeram esse rito. Porque pela minha formação militar e pela minha formação acadêmica também, eu gosto muito de seguir os ritos. Talvez trava a gente alguma coisa, mas eu sou muito de seguir ritos e normas. Não gosto de atropelar normas nem ritos. Eu sou muito prático em muitas situações, mas eu gosto de seguir os ritos, que eu não gosto de ser questionado. Alguma pessoa chegar na frente e me questionar: você passou pelo comitê de pesquisa de seres humanos ou de animais? Eu tenho que ter uma resposta para ela e a resposta tem que ser essa aqui. Foi aprovado em outubro e o outro foi aprovado em setembro. E os documentos estão aqui. Então, essa é a minha linha de pensamento para a vida, e levei para a pesquisa. Então, a gente propôs lá, já apresentando para os professores, na primeira aula, depois de falar toda a questão do comitê de ética, explicar como que funciona, como que se deu, o que vai ser, a gente vai querer que aquele questionário, o que vai ser o alvo daquele questionário, deixar dúvidas. A gente perdeu praticamente uma manhã inteira com isso, mostrando para as pessoas, tirando dúvidas das pessoas, para a gente começar uma pesquisa de forma limpa. Então, a gente fez um curso de formação continuada, no formato de extensão, recebeu certificados no final. Eu também gosto bastante da pessoa ter que ter um material. Então, a gente fez alguns bloquinhos de papel, com símbolo GPOP na época, para a pessoa fazer as anotações. Ao final do curso, a pessoa recebeu um CD com todas as palestras, com todo o curso, um CD personalizado, com o símbolo da Universidade Federal, do LAGEPOP, do Estudo de Geografia, o título do curso, e todo material para a pessoa poder pesquisar depois e poder replicar. Então, foi dado um CD individual para cada um, igual foi um CD personalizado, com tudo que foi relatado lá. De fotos às palestras, de todos os professores. Então, qualquer um professor que participou na época vai ter esse CD, bem identificado, bem personalizado, junto com o seu certificado de extensão, que a gente conseguiu para lá. Então, a gente titulou esse curso, na época, Questões Ambientais da Teoria à Prática, porque a gente falou questões ambientais, porque a gente engloba tudo. A gente engloba tudo, igual eu falei, a gente vai ver aqui um quadro abaixo, a gente englobou todos os assuntos relacionados, ou quase todos, ao meio ambiente, pelo menos os principais, a gente conseguiu fazer essa junção, justamente para a pessoa ter uma noção do todo. Então, da teoria à prática, porque a gente teve a parte teórica e teve a parte prática, a gente vai falar um pouco da parte prática mais à frente, de 44 horas. Sendo uma parte sobre a questão ambiental geral, legislação, a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605,
toda a questão de legislação, Constituição Federal, o que é Constituição, para que serve a Constituição, para que a gente tem que seguir a Constituição. Então, essa parte jurídica foi bem falada, né? Porque apesar de serem professores, mesmo que não tenha esse conhecimento jurídico, ele tem que ter noção jurídica da coisa, né? Porque ele mexe com isso, ele mexe com a legislação constantemente. Então, a gente passou geral para eles. E no assunto tocante à taxidermia, uma parte teórica, né? Lógico, antes de ir para a prática, a gente falou bastante, demonstrou com vários slides o que é a taxidermia, né? Os animais sendo taxidermizados passo a passo, que eu montei esse curso para eles com o maior carinho, passo a passo, para chegar na prática e não ter problema. Então, durante a realização do curso de formação continuada, né, já falei que foi um questionário aplicado no final, e só no final, como verificar o aprendizado dos conteúdos ministrados, né? Nada mais justo, porque não tinha outra forma da gente tabular. Então, no final do curso, foi isso. Então, vamos lá. A pesquisa começou com o CEP, né, com o Conselho de Ética, tanto dos animais como dos seres humanos. Partiu para esse curso de formação continuada, questão do questionário, a parte prática e teórica da taxidermia. Então, para não esquecer de ninguém, eu fiz questão de pôr esse quadro, né? Muitos aí devem conhecer muitos professores disso aí. Então, participou, né? Eu, né, que não tinha jeito de ficar de fora, né? A professora Ângela, né, grande parceira também nossa, né? A Ângela, até profissionalmente, eu já tive alguns contatos com ela, né? Ela mexe com essa questão de recursos hídricos. Então, ela falou sobre recursos hídricos, pessoal, né? Questão da água, né? Da onde vem a água, para onde vai a água, por que o pessoal fala que falta água, na verdade não falta água, né? Ela é um ciclo. Então, ela explicou todo esse contexto para as pessoas entenderem. Né? O professor Sampaio, né? Expert, né? Doutor catedrático, né? No Exército e agora na universidade, falou sobre a cartografia, as possibilidades da cartografia. Então, falou, né, para a pessoa a questão de cartografia de forma geral para aquele público, né? E foi bem interessante, né? Até a gente que vê muito de longe, a gente acaba aprendendo também. Teve a professora Mizan, né, que falou a introdução da educação ambiental no bioma cerrado, né? Ela é fantástica, a professora Mizan. Perdi o contato dela agora, infelizmente, não tenho contato dela mais, mas ajudou demais no curso, né? Ajudou demais, né, a tua experiência, acho que contar a história, em um modo todo particular de ensinar. Teve também a questão dos animais silvestres. O professor Claudio Udi, da Uniub, né, o professor Claudio Udi, ele é médico veterinário. Então, ele foi falar dos animais silvestres, tudo do animal silvestre, né? Questão de dentição, questão de pelagem, questão de comportamento, principalmente os animais que a gente vai ver logo à frente, que ele deixou como acervo. Deixou alguns animais, né? Foi de modo geral, e mais particular um pouco daqueles animais para os professores poder transmitir posteriormente para os alunos. Então, ajudou a gente bastante, somou bastante. Depois teve a professora Roberta, da Geografia Histórica do município de Uberaba. A professora Roberta também deu um show, né? Dissertação dela e tese dela toda nessa questão histórica do município de Uberaba. Então, foi explicar como é que surgiu a cidade de Uberaba, né? Com os aspectos históricos da cidade, para engrandecer mais, igual eu falei, para a gente ter um contexto geral e não ficar focado em um único item. Então, a professora Roberta, show também. Teve a cartografia tátil, né? Do Jones. Pouco tempo, até eu tive contato, pouco tempo que eu falo, quase 2 anos, né? Conversando por mensagem. E a gente ia na CEMIG, antes de eu vir aqui para Ituiutaba, e encontrava ele lá de vez em quando. O Jones também parceirão, né? A gente fez um mestrado junto. Na verdade, ele estava terminando já com o né? Estava no 2º ano. Mas ele mostrou a cartografia tátil, né? Interessantíssima, né? Vai de encontro um pouco da taxidermia que a gente tenta demonstrar, que é mostrar a questão do espaço, né? Para a pessoa cega de baixa visão. Então, agradeço demais também ao professor Jones. Então, esses foram os 44 horas divididas nessas todos esses temas. Então, você vê que foi um curso, vocês verem que foi um curso bastante amplo e bastante rico, né? Bastante rico. Eu já falei lá atrás um pouquinho, mas eu vou só repetir aqui, já está praticamente encerrando. A taxidermia é formada por 2 palavras de origem grega, né? O tax se refere à forma e a derme se refere à menção de pele, ou seja, da forma à pele. Né? Então, a taxidermia mais é que é da forma à pele. Do animal, a gente só aproveita as últimas articulações do punho e aproveita a questão do crânio. O resto é descartado. Então, a gente, na verdade, a gente dá forma à pele, né? Faz uma estrutura de ferro, de arame, tudo, e enche, faz um enchimento. Então, a taxidermia é a arte de conservar a pele dos animais vertebrados com suas formas, características e aparência de vida. Por
que eu falo aparência de vida? Né? Eu brincava muito com o pessoal, e só para deixar claro, uma capivara taxidermizada, ela tem que parecer com uma capivara. Ela não pode ser uma capivara e parecer com, sei lá, um cachorro salsicha, ou parecer com... Não tem jeito. Né? E a gente vê que muitas, se a gente está na internet, as aberrações da taxidermia, o cara pega um felino, por exemplo, com a pele estica, pega uma onça estourando e faz um cachorro bacia dele. Fica comprido, fica assim. Então, é a aparência de vivo. Então, a pessoa que toca aquele animal tem que estar pensando que está tocando o animal com aparência de vivo. Né? Então, na verdade, essa era a nossa intenção. Então, todo animal que a pessoa vai taxidermizar, a gente explicou bastante no curso, a gente tem que tirar uma foto desse animal, a gente tem que buscar na internet algumas imagens desse animal e tentar reproduzir aquele animal da melhor forma possível, ou seja, com aparência de vida. Um cachorro tem que parecer um cachorro. Tranquilo, gente? Isso aqui já é a parte prática, né? Já partindo aqui do encerramento, já está quase. Você vê que tem pessoas com extremas limitações, né? Que estão fazendo o curso e fizeram questão de participar da questão prática. Os professores praticamente participaram 100%. Mas a gente ficou feliz demais, né? Eu particularmente fiquei feliz demais quando vi pessoas com baixa visão, né? Essa menina que está aqui na foto em cima, né, do lado esquerdo, ela tem extrema deficiência, né? Extrema deficiência de locomoção, de visão, e ela foi um exemplo, né? Ela fez o animal dela esplêndido, certinho, né? Que você vê que a pessoa estava empenhada em fazer aquilo. Isso gratifica a gente, que vê que aquele resultado que a gente buscou, a gente conseguiu minimamente, né? Nessas ações, né? Conseguiu ver que chegou lá. Chegou lá. Uma pessoa com uma limitação dessa de andar, limitação até de fala, limitação de enxergar e conseguir chegar ao produto final com aparência de vida é gratificante, né? Para qualquer pessoa. Gratificante mesmo. Isso aqui, né? Já a foto de baixo aí são as professoras. São 3 professoras lá. E a de cima é uma professora e a aluna que eu estava citando agora, né? Que fizeram questão de participar. Né? A gente ficou receoso, né? Que a gente mexe com bisturi, com algumas coisas de corte, e a gente fica receoso, mas não. Pelo contrário, são pessoas extremamente atenciosas, né? Que prestaram atenção em cada detalhe e, por incrível que pareça, sobressaíram as pessoas, né? Que a sociedade aí, a gente escuta falar que são pessoas normais, ditas normais. É a pessoa que enxerga e a pessoa que não enxerga. A pessoa que não enxerga, nesse caso aqui, tem outras limitações, se sobrepôs, né? Fazendo a coisa correta. Não só ela, outras pessoas estavam lá também com deficiência visual ou com algum tipo de restrição motora. A gente também, nessa dissertação, a gente criou um termo novo, né? Que esse termo não tinha na literatura. Se a gente pesquisar lá, né? Surgiu dessa nossa pesquisa, que é a proposta da taxidermia tátil, que os animais sejam preparados para fim específico, ou seja, animais com características anatômicas resistentes, que terão procedência desde a coleta até a incorporação dos acertos. Vamos traduzir isso aí. Aqui abaixo está vendo uma professora, salvo não me engano a memória, a professora Aparecida. Né? Eu estou falando o nome dela porque foi autorizado por ela, eu falei que ia usar as fotos dela. Né? A professora Aparecida não está identificada, mas era uma professora de inglês, era uma professora cega, do Instituto Cego do Brasil Central, não sei se ela se encontra lá ainda. E pela primeira vez na vida dela, ela viu o tamanduá-bandeira. Por que eu falo que é a primeira vez? Ela pôde tocar um tamanduá-bandeira. Esse tamanduá-bandeira taxidermizado, ele é um animal real, no seu tamanho real e sua aparência de vida. Por que a gente fala que os animais têm que ser preparados para esse fim? Como vai ser muito tocado, a gente considera um animal mais resistente. Então, o jabuti, o tamanduá-bandeira, o tatu, o tamanduá-mirim, esses que aguentam mais o tato. Né? E essa taxidermia tátil, na verdade, é a pessoa tocar. Né? A pessoa tocar, fazer um mapa mental da cabeça dela. Quando essa professora tocou, que você pede para ela desenhar um tamanduá-bandeira, ela desenha, porque ela vai tocar no focinho dele, vai tocar nas patas, vai tocar nas garras. A pelagem dele é a pelagem original dele, vai ter a cauda dele, né? A bandeira, né? Que é o símbolo dele, que é a cauda. Então, ela consegue. Outro fato aí que alguns vão lembrar, acho que a Fernanda vai lembrar, o Adriano, infelizmente, não está aqui participando com a gente hoje, a professora Adriane, o professor Sampaio estava. A gente foi no evento de professores em Uberaba, tinha uma professora, essa não me recordo o nome,
Ele levou um lobo-guará e pôs lá em exposição. No final, ela chorou, abraçou esse lobo e falou, aos 30 e tantos anos, uma coisa assim, é a primeira vez que eu vejo um lobo-guará. É uma professora cega, né? Chorou de emoção perante uma grande plateia. Né? Isso é gratificante demais. Gratificante demais para ver que a gente estava no caminho certo, né? Que a gente está no caminho certo, né? Está lutando para isso. Então, a proposta da taxonomia TAT é essa, né? Não só criar uma nova nomenclatura, que a gente tem a taxonomia científica, né? Que é aquela que a gente vê nas universidades, os animais ficam naquela posição que não são aparência de vida, né? Aquela aparência esticada. A gente tem as coleções didáticas, a gente vai ver na dissertação aí, que aquelas coleções para fins didáticos mesmo, aquelas que você vai levar na escola, né? Mas o animal não pode ser tocado, porque o animal é frágil, né? Mas é mais para exposição. Então, tem uma taxidermia didática, a taxidermia científica, né? Que tem nas universidades para a questão de acervo deles, e a gente criou essa nova modalidade de taxidermia tátil. A gente pesquisa de vez em quando, o pessoal já está usando esse termo, que é um termo daquele animal preparado para as pessoas, né? Preparado para ser tocado, não só por pessoas cegas. A gente vai ver outra experiência que o CBC fez com pessoas videntes. Hoje eu falei bastante do ICBC, mas só para encerrar, né, das conclusões, o Instituto Cego Brasil Central é uma instituição beneficente, referência na execução e desenvolvimento de projetos para a melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência visual, nas áreas de saúde, educação e atendimento social. Como eu falei, lá tem tudo, a pessoa assistida, tanto na questão educacional, psicológica, de saúde, tudo. Lá é completo. Está desde 1942, educa, né, assiste as pessoas com deficiência visual, admitindo os regimes de internato, semi-internato ou externato. Está lá na rua Marquês do Paraná até hoje, né, se Deus quiser ficar por muitos e muitos anos, 351 bairro, Estados Unidos, na cidade de Uberaba. Fica o convite, quem puder um dia conhecer. Quando a gente vai conhecer lá, tem uma experiência, né, já na entrada, né, quando você marca uma visita lá, existe uma venda na entrada, né, tudo preparado, o chão tátil, mas a gente que é evidente, a gente não tem essa percepção, mas põe uma venda, você já entra vendado para você ver os espaços, né? Então, bastante interessante, fica o convite. Esse aqui foi um evento que fizeram há cerca de 2 ou 3 anos atrás no Shopping Uberaba. Como eu falei, os animais ficaram lá, um acervo de quase 20 animais. E ficaram à disposição, né? São da Universidade Federal de Uberlândia, da questão da veterinária, mas estão com termo de cessão para o Instituto Cego Brasil Central. Então, estão lá. Então, eles fizeram um estande num shopping da cidade, com esse termo, taxidermia. Que bicho é esse? Isso aqui foi pós-pesquisa, gente. Isso aqui foi agora em 2016, 2017. E mandaram as fotos. Puseram os bichos, né? Lá o cachorrinho, o tatu, até um porquinho da Índia que eles fizeram. Tinha um stand lá. E olha que interessante. Pegaram pessoas videntes, né? Punham à venda, igual quando a gente vai lá visitar, e pediram para tocar e ver qual animal que era. Né? Essa foi o chamariz lá do stand do ICBC, no shopping, para sensibilizar as pessoas sobre deficiência visual. No fundo, a gente está vendo um pedacinho do lobo ali, né? Lá o tatu, o furão, o jabuti, né? Uma onça de jaguatirica. Isso aí é um acervo que está lá no ICBC que a gente conseguiu disponibilizar. Então, olha que interessante. Né? Então, você vê que a pesquisa, depois de 5, 6 anos, ela está colhendo frutos. Né? O pessoal está aproveitando bastante, a gente fica bastante feliz com isso. Também venderam alguns livros lá, né? Que eu tive a questão de preocupação. Quando terminei a dissertação, eu peguei a dissertação, fiz a compilação, uma resumida, não, tinha alguns termos acadêmicos, aquelas introduções, aquela lista de si, algumas coisas que não tinha tanto interesse para um livro. E transformei a dissertação em livro. Né? E fiz a doação lá, não sei de quantos exemplares na época, né? Praticamente todos os exemplares foram para o CDC. Eles vão virar à venda, né, esse livro de cima aí, da taxidermia, com a foto lá da pesquisa, doei para eles, né? Aí tinha essa professora Maria Aparecida também, que já tinha feito um livro, né, aquela professora antiga lá no Instituto, e esses 2 livros estavam à venda para gerar recursos para eles. Né? Não sei como é que está a situação até hoje, que eu deixei bastante material, mas se Deus quiser, eu ter vendido tudo, né, para reverter para o pessoal lá. Vamos aqui para a nossa conclusão. A gente pode concluir que, após a pesquisa com os docentes, que atua no Instituto Cego Brasil Central, e trabalha diretamente com pessoas cegas de baixa visão, o uso de animais secundários do bioma cerrado é um recurso didático importantíssimo na sensibilização. Né? A professora sempre falava que a gente não conscientiza, a gente sensibiliza. Né? Está registrado aqui na minha memória, não fale mais. A gente não tem questão de conscientizar, e sim sensibilizar. Alunos com deficiência visual de todos os docentes pesquisadores
relataram que usariam em suas aulas. Então, os animais ficaram disponíveis e todos eles fazendo a avaliação e usar nas suas aulas, seja professor de inglês, professor de matemática, etc. A área de defesa visual, apesar de inúmeros materiais produzidos, como mapa, tato, entre outros, ainda está carente de pesquisas para buscar cada vez mais recursos didáticos para esse público, para exercer a plenitude de seus direitos e deveres. A gente está falando nisso. O aluno tem que, né, ter a plenitude dele para ele poder se inserir na sociedade. Os animais serão úteis para a formação da imagem mental, né, que, na verdade, quando a professora Tateuta mandou a bandeira, faz uma imagem mental do animal na cabeça dela, né? Então, é importantíssimo para as pessoas cegas de baixa visão, assim como também para os videntes, permitir que a educação ambiental fosse aprendida de forma mais próxima da realidade, e que os alunos pudessem, de fato, ter contato com o animal silvestre, sensibilizando da importância e da preservação de nossa fauna e do nosso meio ambiente. Né? Essa foi nossa pesquisa, né? Eu dei uma resumida grande, né? Mas eu tentei falar em linhas gerais. Eu posso falar que eu fiquei meio frustrado, porque, na verdade, eu queria ter continuado, né? A gente, esse percalço da vida, no doutorado, que ele montou um museu, né? Era meu sonho, ou é meu sonho, montar um museu naquele instituto, né? Sei lá, vamos ver se Deus ainda permite isso, para eu poder deixar minha sementinha para ajudar esse pessoal, né? Que é um pessoal que não é que carece, né? É um pessoal que merece a nossa atenção. Da minha parte, professora, tranquilo. Falei demais. Nossa, muito bom, Eduardo. Parabéns. Falo muito. Excelente. Então, vamos encerrar aqui. Vamos abrir, então, para as perguntas, né? Então, nós temos esse grupo, é um grupo relativamente cheio, e por conta da pandemia, a gente conseguiu a participação de pessoas de vários lugares do Brasil, Eduardo. A gente tem o estudo de inclusão, né? A gente sempre teve lá no laboratório, mas por conta da pandemia, a gente fez ele online. E aí, a gente teve a grata surpresa de ter mais pessoas de diferentes lugares, né? Como nada é só ruim, né? Sempre tem coisa boa junto, a gente conseguiu fazer até muita coisa interessante durante a pandemia. Tá? Coisa boa, notícia boa. E aí, ó, inclusive com você, né? Você morando fora de Uberlândia, pode estar conosco hoje, isso é muito bom. Uma grata satisfação. Tá. E te ouvindo, né, Eduardo, assim, parece que estava longe, né? Uma pesquisa que já aconteceu, pensando tanto esforço, né? Tanta dedicação. E é o que você falou, você plantou uma semente lá no Instituto, e que ajudou demais. Eu lembro de várias contribuições, vários depoimentos dos professores, né, falando do trabalho que foi feito, porque até então eles não tinham tido esse tipo de experiência, né? E é bem aquilo que você falou foi a Cidinha, né, a professora que ficou emocionada lá com. Eu não lembro quem foi que tirou a foto. Existe uma foto dela tocando o Lobo Guará. Eu não consegui achar. Isso. Ela estava com a roupa vermelha e com a calça preta. Sim, ela estava até combinando ali com o lobo, né? Ficou bem bonita aquela imagem. Mas da emoção que a pessoa sentiu, porque a gente fala de muita coisa, né? Se nós ficamos emocionados de ver uma imagem, de ver um documentário, você imagina quem nunca teve acesso, né? Porque a gente está falando de coisas no abstrato, né? Da cor, do jeito que ele é, né? Mas tocar, ter uma noção, que é isso que você falou da imagem mental, isso ainda é um desafio enorme para as pessoas que têm tanto a baixa visão quanto a cegueira completa, né? Então, realmente é um trabalho de inclusão muito importante, né? De acesso, muito bom. E seu trabalho continua muito atual, viu? E quem sabe aí, a hora que você terminar esse trabalho, que você está concluindo um ciclo, né, de 30 anos, quem sabe você não vem fazer outras coisas, né? Contribuir em outras formas. Essa é a minha intenção. Muito bom. Queridos, quem gostaria de fazer perguntas para o Eduardo? Aqui a gente estimula, quem não tiver pergunta, a gente chama. Às vezes quer fazer um comentário, né? Vamos abrir as câmeras só um pouquinho para o Eduardo também ver vocês. Quem puder. Obrigada, Erivel. Você já quer falar? Então, na verdade, eu queria comentar, né? De forma geral, né? Eduardo, parabéns pela sua explanação, assim. A gente não tem muito o que falar, a gente fica admirado, né? Porque
enxergar o outro, né? Tá faltando isso, a gente sensibilizar, né, pelo outro. No grupo anterior a gente estava falando um pouco disso, né? E Eduardo, eu tinha meio receio com o policial, né, com o sujeito policial. Mas assim, eu conheço seu trabalho bacana desde 2012, né? Porque eu já fui integrante do laboratório no começo da graduação, aí depois eu fui para outros caminhos da pesquisa e voltei para o laboratório no mestrado e doutorado, né? E sempre vi seus trabalhos, a sua atuação, né? E é nossa senhora, muito importante essa sensibilização, esse seu trabalho, porque já é difícil para nós, né? Como a Adriana falou, a gente já se emociona vendo documentários, né? E possibilitar a pessoa cega conhecer através do tátil é muito importante, né? Porque amplia, apesar de ser abstrato, amplia o conhecimento. Assim, só queria agradecer pela sua fala, é muito importante o seu trabalho, e tomara que na sua aposentadoria venha e você continue esse trabalho maravilhoso, viu? Parabéns, muito obrigado mesmo. Obrigado. Estamos aí lutando para isso. Eu estou fazendo uma coleta de animais, né? Eu estou com o freezer da UFA aqui, que a professora Kátia me prestou, lotado. Estou guardando a oportunidade, né? Porque da instituição nossa, infelizmente, não tem apoio, não tem, né? Porque a gente monta um acervo, chega outra pessoa e não concorda muito com o trabalho. Então, eu gosto de levar esse trabalho extramuros, né? Então, o Instituto Cegos do Brasil Central está no meu coração e ainda vai ser meu alvo ainda, futuramente. Obrigada, Erivelto. Alguém mais gostaria de comentar? Eduardo, bom te ver, te encontrar. Eu fico pensando tanto que esse trabalho seu é bom, né? Foi bom. Eu tive assim a grata oportunidade, graças a Adriane também, que nos proporcionou uma viagem de campo. Vocês lembram que nós somos? Opa! Vivenciamos estudos, assim, então eu vi de perto esse trabalho, muito bom mesmo, viu? Está de parabéns. E esse trabalho seu é interessante também, que ele não caduca. Quer dizer, ele foi feito, né, há mais de 10 anos, né? Praticamente. E assim, tão atual, ainda dá para aproveitar para fazer tudo de novo. Que bom, viu? Então, você encerra seu ciclo lá e vem para o doutorado. Se bem que agora, eu vi você contando aí, você vai ter que olhar neném, né, também. Conciliar, né? Conciliar, neném é tranquilo. Tem que recomeçar e ajudar. Mas era só agradecer mesmo, viu, essa sua participação. É tão bom, você fala assim com a desenvoltura tão grande, assim, a gente entende tudo, não é cansativo. Muito bom. Obrigada, Eduardo. Nada, prazer, Dulce. Oi, Eduardo. Oi, Fernanda. Muito bom ouvir novamente seu trabalho, né? É o que a Dulce falou, tem um tempo já, né, que você defendeu, que você fez a pesquisa e continua tão atual, né? E eu queria chamar para a importância também de que a gente pensa assim, é para os cegos, mas na verdade não são só para os cegos, né? A gente percebe que o trabalho é muito mais amplo e ele consegue atingir vários objetivos diferentes. Como, por exemplo, a questão do atropelamento, né, dos animais, que você enfatiza, que é tão grande, né, a consciência ambiental, sensibilização ambiental. E é muito interessante também essa questão dos museus, né, que é uma coisa que a gente não tem noção, realmente. Né? A gente, assim, frequenta os museus e a gente realmente, por ser vidente, não tem essa noção da necessidade de algo tátil.
Pelo contrário, né? Os museus geralmente não deixam a gente tocar em nada para poder conservar. Então, é uma coisa assim, não só com os animais, né? Acontece com a maioria das obras de arte. Então, assim, é muito importante o seu trabalho para também mostrar, né, essa necessidade dos museus serem acessíveis para todas as pessoas, né? Não só a acessibilidade arquitetônica do cadeirante, mas também a acessibilidade para as diferentes deficiências, né, para as diferentes necessidades. E uma coisa muito interessante também é sobre a sua formação, né? A gente percebe assim que acrescentou muito. Então, assim, a convivência que a gente teve ali no mestrado, né, você sendo da área do direito e sendo policial, a gente, assim, trocava muitas ideias e foi muito enriquecedor mesmo, né? O seu conhecimento da sua área para todos nós. Então, só agradecer mesmo, né? E muito obrigada por compartilhar conosco mais uma vez aí sua pesquisa e esperamos a tese, ansiosamente. Vamos lá, né? Sucesso, viu? Obrigada. Obrigado, Fernando. Ketiane, gostaria de comentar alguma coisa? Boa noite para todos. Eduardo, seu trabalho é assim, maravilhoso. Eu acho que nessa temática eu nunca tinha ouvido falar e eu quero parabenizar, só reforçando o que Dulce e Fernanda falou. Eu acredito que seu trabalho tem assim, um potencial muito grande para um doutorado e também para o pós-doutorado. Então, continue, um trabalho muito bom, muito enriquecedor. Obrigado. Muito bom, né? Eu sempre imagino, assim, como é que vai ser o futuro, né? O dia que a gente tiver material acessível, e é bem isso também, né, que cada um aqui lembrou, e a Fernanda falou, que não é, quando a gente pensa da acessibilidade, não é só para o cego, a pessoa com deficiência, porque quando a gente permite isso, a gente permite para todos, né? A gente amplia para todos. Essa experiência que você apresentou do shopping, eu não sabia, Eduardo. E imagina a quantidade de gente que deve ter ficado lá naquela fila, né, para ir experimentar, para ir ver. Uma aula com um recurso desse, olha como engrandece, né, e como chama a atenção de várias coisas. Nós temos ainda tanto para fazer na área de educação, e quando às vezes a gente fala assim, o que tem de novo? Gente, vai ter tanta coisa nova para fazer, né, tanta coisa para ser feita, às vezes não é nada, mas é muita coisa. Muita coisa. E eu vejo, como todo mundo já falou, Eduardo, muito potencial, tá? Faz favor, aproveitar isso. Tanto que bom saber que você continua ministrando cursos, né? Que isso também é interessante, não deixar acabar, né, com essa perspectiva. Eu lembro que, não lembro se foi você que me falou isso, que chegou a um ponto que era você que sabia fazer, que você passou a ensinar alguns professores a fazerem. Porque quem fazia já não estava fazendo mais. Então, assim, alguém te ensinou, você, né, guardou isso e passou. Então, isso é muito bom. Tá? Porque eu sempre falo que o aprendizado a gente tem que repassar, né? E então, uma coisa... Esse curso, acho que eu já dei na UFO lá, que a minha intenção é replicar. Quanto mais gente tiver, melhor. Eu parto desse pressuposto. Muito bom. E uma coisa que eu vi ali, que é interessante também, e até a Emilisa comentou no chat, que foi né, uma das pessoas, acho que foi mais de uma, com baixa visão, e montou, né, um animal taxidermizado. Então, olha que interessante também, porque é um campo também de interesse, né, tanto de aprendizado, como também de ofício, né, para as pessoas. Porque para eles era opcional, né? Porque como o curso era voltado para os professores, mas se eu deixasse os alunos de fora, eu estava segregando, né? Então, assim, foi um desafio. É para todos. Quem quiser, é para todos. Então, muita gente participou. Né? Quem sabe, Eduardo, você não vai trabalhar com isso depois, né? Que são justamente com as pessoas com deficiência. Mas é interessante, muito bom. Queridos, mais alguém tem alguma questão? Rosa, você gostaria de comentar alguma coisa? Rosiane, Karina, tem um povo caladinho, Kátia, sabe? Palmira, Liliane, Patrícia. Quem mais gostaria?
Eu estou aqui, professora. Estou aqui, Adriane. Oi, Palmira. Oi, eu falei muito na aula passada e agora eu acho que eu cansei. Não, mas é para parabenizar o pesquisador, né? Parabéns pela sua pesquisa. Foi um trabalho realmente, né? Passou muito tempo, mas ele é muito real, ele é muito, muito atual e importante realmente trazer aquilo que é abstrato para ser palpável, né? Isso é muito importante. Outra coisa que você falou também que eu achei legal é a questão da inclusão, que não é inclusão, é mais exclusão, que é a questão da sala de aula, né? E esse processo que nós temos de educação, ele é muito cruel para você trazer uma pessoa com deficiência para a sala de aula e fazer uma maquiagem. Não concordo. Eu sei que tem gente no grupo que fala da inclusão e tem gente que aceita a inclusão, mas eu não consigo conceber ela, não. A minha experiência, não acho legal aquela situação. Me incomoda bastante. Mas parabéns pelo seu trabalho. Um bom doutorado para você pela frente. Obrigado, Palmira. De nada. Muito bom. Obrigada, Palmira. De nada. Mais alguma questão, gente, que vocês gostariam de colocar? Rosa. Vou chamar a Rosa aqui. Rosa de Uberaba. Né, Rosa? Você gostaria? Oi, Rosa. Nessa época a gente não se conhecia, né, Rosa? 2010? Não, 2009? ainda não. Ainda estava na luta do mestrado. Eu quero parabenizar o pesquisador, porque eu achei assim, super interessante. Eu acho que realmente esse é o caminho da inclusão, né? A gente fala assim, que a inclusão é a gente ensinar para todos um jeito que abrange a todos. Eu acho que, assim, que um trabalho desse vem provar justamente que a inclusão é possível, né? Porque se você for, eu penso assim, se você for dar uma aula de fauna, alguma coisa assim, todo mundo vê, né? Quer dizer, os que não vê de alguma forma, aqueles que não vê pode encostar, pode ter esse mapa mental e a gente que está vendo também se emociona. Eu achei muito bonito, porque eu acho que assim, esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa, ele realmente promove a inclusão. E enquanto mais pessoas souberem, mais pessoas fizerem, enquanto mais essa sementinha espalhar, eu acho que mais a inclusão vai ser possível. Era isso. Ótimo, agora tá fácil, né, professora? Porque agora online, né? Tem gente de tudo quanto é parte, né? Não é bom? A medicina vai voar. Muito bom. Ó, e aí, eu brinquei com as meninas da outra vez, ó, né? O Eduardo está aqui, mas a IFTM, lá onde a Rosa trabalha, né, Rosa? Se quiser levar o Eduardo, né? Estão aí disponível para nos ajudar, para conhecer mais. Eu acho que tem muito ainda para ser visto e discutido. Então, a Dulce lá da Unimontes, quem sabe a gente não vai fazer outras coisas juntos. Tá? E também, Eduardo, quando a gente estiver presencialmente, né, é uma oportunidade de a gente combinar também. Né? O ano passa muito depressa. A gente falou de fazer isso, né, umas vezes lá na geografia, e acabou que ainda não deu certo. Mas eu acho que a gente tem que replicar, sabe, o curso que você realizou, porque ele realmente foi muito interessante. Às vezes não com as mesmas pessoas, mas rever, né, algumas coisas. Mas é uma forma, né, de... e valorizar tudo, né? Você aproveitou uma situação que você tinha no trabalho e transformou isso em material educativo. Né? Então, isso é exemplo para nós todos, né? A gente aproveitar uma situação que é muito cruel, né? A gente acha um absurdo, é um tanto de coisa acontecendo, mas você transformou isso numa coisa didática, né? E foi muito bom. Tá? Não, e a gente tem a intenção nossa sempre foi essa, né? A gente fica tentando ampliar e fica sem espaço, né? A universidade deu essa chance da gente poder ampliar, né? Conhecer a Dulce de Montes Claros, a Luciana lá do Rio de Janeiro, né? O próprio pessoal de Uberlândia, a Fernandinha, o Adriano lá Fluente, né? Aqui do Tuitaba. Agora estou vendo uns sotaques diferentes, né? Quando vai falando aí. Pois é, que é Tiana de mais longe. Pois é, vai expandindo. Muito bom. Palmira que falou, ela está em Morrinhos, né, Palmira? Ou está passeando em Uberlândia. Outro dia eu estava aqui.
Mas ela é de Morrinhos. Eu moro em Morrinhos, eu estou em Uberlândia. Aí, Morrinhos, tá vendo? Goiás. Isso, Muito bom. Morrinhos, Goiás. Eduardo, então quero te agradecer, tá, por passar conosco essa noite aqui, passando para nós, né, um pouco dessa pesquisa que foi muito grande, muita coisa que aconteceu, né, o envolvimento, os depoimentos dos professores, a relação que foi criada, né, com o Instituto ICBC, que foi uma coisa também muito bonita, é um instituto de referência. Só esse detalhe aí que você falou do período de transição que a gente viveu lá com eles e hoje, o que está acontecendo hoje também, porque desde que eu conheci o ICBC, ele, para mim, sempre foi uma grande referência de educação, né, na formação daquelas pessoas que tiveram acesso àquela escola. Porque a pessoa saía de lá com autonomia. Muitos achavam que ali era segregacional, né? Você estava ali segregando, isolando, mas o que eu via não era isso. O que eu via eram as pessoas seguras para fazer o que elas quisessem, a profissão que elas quisessem, né? Inclusive para ser autônomas com suas casas. E aí a gente teve uma transição, né? Que é isso que a Palmira está falando, né? Que a gente muitas vezes chega na escola e a escola não dá condições para esse estudante, né? Não é culpa do professor, às vezes não é culpa nem da escola, porque a gente não tem, né, esse poder sobre isso. E uma aula para ser inclusiva, inclusive para ter acesso a esse tipo de material, não é possível fazer isso em todas as escolas, né? A gente precisa ter minimamente, né, um espaço, precisa ter quem cuida também, né, Eduardo? Porque não é só fazer e largar lá, né? Tem que cuidar, tem que zelar, né? Fazer manutenção. E educar para usar também, né? Que é outra coisa também, né? O que eu fiquei interessante é que eles estão usando, né? Até onde que, se do shopping eles pediram autorização, eu falei, ó, é de vocês o acervo, leva, né, do instituto para o shopping, leva o documento certinho que a gente deixou e vamos usar. É para usar. Muito bom. Então, quero te agradecer, tá? E vamos combinar mais coisas para frente. Tá bom? Eu quero aqui até me desculpar a ausência, até que a senhora... Muita coisa mudou de lá para cá, né? A vontade minha não mudou, mas, né, a vida ela vai movimentando a gente, né? É complicado. Mas esse meu íntimo aqui de poder colaborar e ajudar nunca mudou, na verdade só cresce, né? Estou esperando só a oportunidade para poder, né, ficar mais participativo de novo. Que bom, Eduardo, será muito bom, tá? Recebê-lo aqui e fazer projetos juntos. Muito bom. Muito obrigado. Então, boa noite, gente. Agradeço a todos que estiveram aqui participando, tá? Eduardo, você fecha para nós as palestras desse grupo de estudo, tá? Então, foi muito bom ter você aqui conosco. O prazer foi meu. Obrigada a todas e todos que estiveram aqui. Terça-feira que vem a gente volta só para falar dos trabalhos finais, tá bom? Boa noite, então. Bom retorno para casa. Cuidado, todo mundo. Tudo de bom, gente. Boa noite. Boa noite.